treinamento para separação de cargas mistas Roger. A carreta deve ser recepcionada pelo supervisor ou líder operacional do armazém. Antes da abertura da carreta, o número do lacre deverá ser conferido, confrontando a numeração do lacre com a informação registrada no relatório de carregamento. Neste relatório, deveremos conferir a quantidade de pallets, gaiolas ou contentores, ou seja, a quantidade informada no relatório deve bater exatamente com a quantidade de equipamentos que descemos da carreta. Ainda neste mesmo relatório, não podemos esquecer de marcar o horário inicial e final da descarga e conferir a quantidade do produto sabão Omo. Qualquer divergência encontrada deverá ser imediatamente informada ao gerente ou supervisor, que notificará ao cliente. Diariamente, temos que fazer o ajuste da inclinação da esteira utilizada para o processo de separação. Este ajuste é necessário para que o deslize dos volumes seja o mais suave possível, para evitarmos que os volumes parem no meio do percurso. Antes de darmos início ao processo de recebimento e separação, devemos preparar o local onde a equipe executará o seu trabalho. Para isto, listaremos o relatório do sistema chamado Relatório de Separação de Carga Roger. Teremos dois tipos de relatórios, o analítico e o cego. Para determinarmos o local de trabalho, utilizaremos o relatório analítico, que nos dará as informações necessárias: letras por roteiro, quantidade de volumes e peso de cada letra e dados gerais. O local de trabalho pode ser fixo ou flexível, ou seja, em dias de alta movimentação de carga, podemos direcionar a operação para outra área do armazém. A primeira avaliação que faremos será identificar as rotas com maior quantidade de volumes. Faremos isso para tomar a primeira decisão de posicionamento das rotas. Essas rotas de maior volume ficarão na ponta inicial da esteira e serão retirados diretamente do pallet misto para o pallet da rota. Vamos citar um exemplo desta decisão, mostrando todas as páginas com as rotas da filial. Marcaremos as rotas com maior quantidade de volumes para a posterior decisão. Tivemos o seguinte resultado: Rota 8065, 477 volumes. Rota 8082, 231 volumes. Rota 8098, 207 volumes. Rota 8113, 220 volumes. E Rota 8118, 560 volumes. Neste caso, selecionaremos as rotas 8118 e 8065 para dispor na entrada da esteira. Tomada a primeira decisão, faremos a distribuição das outras rotas de acordo com a previsão de pallet de cada uma delas. Para não sobrecarregarmos um colaborador, devemos efetuar a distribuição alocando uma rota forte e em seguida uma rota fraca, e assim sucessivamente. Estamos nas etapas finais da preparação antecipada da área de trabalho. A esteira deve estar identificada e com o relatório pronto para o início das atividades. Neste relatório, o abastecedor da esteira deverá marcar o horário inicial e final de cada gaiola. É necessário preencher as outras informações do relatório. Carreta número. Neste caso, pedimos para informar o número sequencial das carretas recebidas, ou seja, se recebemos duas carretas no mesmo dia, teremos dois relatórios, carreta número 1 e carreta número 2. Data de processamento. Informaremos a data em que a carga está sendo processada. Chegada da carreta. Informaremos a data em que a carga chegou. Por norma, ela deve ser exatamente a mesma data de processamento. Intervalos. Todos os intervalos, tais como almoço, janta, descarga ou arrumação de armazém,
deverão ser informados nas tabelas indicadas no relatório. Nestas tabelas, informaremos o horário inicial e final e a justificativa deste intervalo. Marcação de quantidade de volumes nas caixas. A última informação a ser registrada pelo armazém será o horário inicial e final do processo de marcação de quantidade de volumes nas caixas, processo que acontece após a finalização da separação. Enfim, após esta etapa, todos os separadores irão contar os volumes de cada letra e marcarão a quantidade nas caixas. Para finalizar, as últimas orientações quanto à adequação da área de trabalho. Disponibilizar um bag ou uma gaiola vazia para colocarmos os stretches que serão retirados das cargas. Disponibilizar uma gaiola vazia para colocarmos os volumes que não pertencem à filial, ou seja, volumes de outras filiais. Disponibilizar uma área para colocarmos as gaiolas carregadas de mercadoria para posterior abastecimento das esteiras. Estas gaiolas devem estar desempilhadas e organizadas nesta área para fácil movimentação. Vamos agora distribuir as atividades entre os colaboradores. Teremos o abastecedor de esteira e um colaborador para até 3 rotas. É possível que tenhamos um colaborador administrando apenas uma rota. Isto acontecerá caso o mesmo seja responsável por uma rota de grande volume. Neste caso, ele ficará posicionado na entrada da esteira e poderá auxiliar o colaborador do abastecimento e organização. Com as atividades distribuídas entre os colaboradores, devemos registrar o nome de cada membro da equipe e o roteiro na qual o mesmo efetuará a retirada e separação das cargas. A partir de agora, iniciaremos as atividades mostrando algumas etapas do processo. Existe uma regra para a movimentação dos primeiros contentores ou gaiolas. Os primeiros volumes devem ser aqueles que farão uma boa base para as mercadorias mais leves que serão colocadas em cima. As caixas mistas, por exemplo, formam uma boa base para os outros volumes. Antes de iniciar a movimentação dos volumes na esteira, o colaborador irá marcar o horário inicial daquela gaiola ou contentor. Vamos observar as atividades em execução. A regra básica para o abastecedor da esteira é citar em voz alta o número da rota que está descrita na etiqueta da caixa. É importante que o mesmo cite o número da rota para permitir que todos os companheiros da esteira ouçam claramente. Para os colaboradores da esteira, a regra é: primeiro, decorar as suas rotas e estar atento quando a mesma for citada pelo abastecedor. Segundo, o colaborador não deve sair de sua posição. Sempre que passar um volume de sua rota, deve colocá-lo ao lado na rota correspondente. Os colaboradores só farão a movimentação para a letra correspondente quando o abastecedor terminar de retirar todos os volumes da gaiola e avisar: podem separar por volume. Terceiro, cada volume deixado ao lado deverá ser separado por letra nos pallets correspondentes. Encerrada a gaiola, o colaborador fará a marcação do horário de encerramento da mesma. É importante reforçar alguns pontos. Ao fim de cada separação por letra, o colaborador deverá verificar se o companheiro da rota ao lado precisa de ajuda e o fará sempre que necessário. É muito importante que todos terminem simultaneamente, pois o abastecedor reiniciará sua atividade somente ao término de todos os colaboradores. O abastecedor é quem dita o ritmo da operação. Este intervalo para a separação das rotas por letra se faz necessário por 2 motivos. Primeiro, as gaiolas ou contentores vazios já devem ser organizados na área pré-determinada no início da operação, ou seja, é regra e faz parte do procedimento. Segundo, este intervalo é uma atividade produtiva. O líder da operação deve sempre auxiliar o abastecedor na movimentação.
No final do processo, teremos todos os equipamentos já organizados para serem carregados no veículo que retornará ao cliente. Teremos um armazém organizado, limpo e sem obstruções. E na separação, teremos as cargas separadas por rota e por cliente. Algumas cargas não passarão pela esteira. Por exemplo, fardos de papel higiênico, fraldas, sabão em fardo, enfim, volumes cuja embalagem é plástica e, por esta razão, dificultam o deslize sobre a esteira. O café, por exemplo, esta carga não passará pela esteira e receberá o mesmo tratamento da carga de sabão Omo que mostramos anteriormente, ou seja, são separados em paralelo em outros pallets e direcionados para os roteiros correspondentes. Outro perfil de carga que poderá não passar pela esteira é o sabão Omo. Esta carga não passará pela esteira se houver grande quantidade deste perfil em diversos pallets. Se a quantidade de volumes desta carga não for grande, deverá passar pela esteira normalmente. Vamos entender de forma adequada a separação desta carga fora da esteira. Primeiro, vamos disponibilizar pallets vazios à frente das cargas de sabão. É necessário que mantenhamos o corredor livre para a fácil locomoção dos separadores. Neste exemplo, utilizaremos um grupo de 3 pessoas, apenas para ilustrar o correto manuseio das caixas. Teremos um colaborador observando as etiquetas e citando em voz alta o número do roteiro aos outros colaboradores. Deve retirar o volume e passar aos mesmos, que por sua vez, distribuirão os volumes nos pallets vazios. Para entender melhor, vamos acompanhar a evolução do processo. Todos os volumes foram distribuídos nos pallets e separados por letra. Nossa próxima etapa será organizar a área onde executamos a atividade. As mercadorias são direcionadas para as rotas correspondentes e os pallets vazios empilhados e alocados em uma área que não obstrua ou atrapalhe o restante do processo. Vamos simular agora a execução da atividade de esteira. É importante que o processo aconteça de forma organizada. Todas as gaiolas vazias devem ser desempilhadas e organizadas. Ao término de toda a separação, os separadores deverão efetuar a contagem dos volumes por letra, ou seja, a cada montante de volumes que correspondem a uma letra, deverão ser contadas uma a uma. Feita a contagem, o mesmo deverá marcar com o uso de uma caneta piloto a quantidade de volumes na parte superior do volume que está no topo, permitindo a fácil visualização para o líder que repassará a informação para o relatório cego. Devemos anotar as quantidades do relatório cego, primeiramente das cargas que separamos na esteira. Em seguida, antes mesmo de movimentar as cargas separadas pela esteira, o líder deverá marcar a quantidade de volumes que já estão separados e alocados nas rotas: sabão, café, etc. Como estas cargas que já estão nas docas fazem complemento também das letras que foram separadas pela esteira, a quantidade de volumes deverá ser marcada utilizando uma caneta vermelha para identificarmos que se tratam de cargas separadas fora da esteira. Com as anotações feitas no relatório cego, o líder está autorizado a movimentar as cargas para as docas correspondentes. A conferência de todas as cargas que separamos será efetuada com os 2 relatórios. Relatório cego com as devidas anotações de quantidade de volumes e o relatório com as informações de volumes do sistema. Os 2 relatórios devem estar lado a lado para esta conferência. Iniciaremos a conferência da informação registrada pela equipe do armazém com a informação do sistema. A informação estando correta, o líder irá ticar os 2 relatórios confirmando que a informação e separação estão ok, e assim sucessivamente para as outras letras. Se a informação do relatório cego estiver a menor em relação ao relatório do sistema, o líder deverá efetuar a marcação de falta nos 2 relatórios. Toda e qualquer divergência deve ser marcada com caneta vermelha.
poderão existir casos onde a informação do relatório cego será superior à informação do relatório de sistema. Neste caso, o colaborador também efetuará a observação em caneta vermelha da quantidade de volumes que estão excedendo. Todas as irregularidades devem ser tratadas em campo. O líder convocará 1 ou 2 colaboradores para o auxílio. Este grupo irá apurar os volumes excedentes das letras. Todos os volumes que não correspondem ao roteiro e à letra deverão ser recuados e direcionados para as rotas e letras corretas. Ao fim deste processo, o grupo fará a recontagem dos volumes que registraram faltas. A recontagem dos volumes excedentes deve ser iniciada antes, pois fatalmente resolverão as faltas apontadas nos roteiros. Para finalizar, o líder ou supervisor fará a apuração detalhada dos erros anotados pelo colaborador. Esta apuração é simples. Basta identificar no relatório cego quais os roteiros que registraram irregularidades e verificar que colaborador ficou responsável por aquele roteiro. Todas as informações desta operação, horários, intervalos, marcação de volume e apuração de erros, deverão ser repassados na planilha geral de controle, e esta deverá ser enviada diariamente aos supervisores via e-mail até o meio-dia, pós-carregamento. As informações de sobras devem ser compartilhadas imediatamente com as unidades correspondentes. Esta transmissão deve ocorrer ao final da separação, independente do horário, via e-mail. Não retenha a informação para passar mais tarde ou no dia seguinte. Precisa acontecer exatamente ao fim da separação. Terminada toda a conferência e disposição das cargas em suas respectivas docas, a equipe está liberada para efetuar a abertura das portas para o início do carregamento.